Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a hipoglicemia neonatal, tá? Bom, a hipoglicemia neonatal, ela ocorre quando os níveis de glicemia no neonato, elas estão diminuídas. Isso pode acontecer por alguns fatores. Pode ser por conta do próprio metabolismo, em que eu tenho uma produção de glicose menor do que o seu consumo, ou às vezes é somente por conta ali da sua adaptação para a vida extrauterina, tá? Então a gente tem que pensar em quais os pacientes que a gente vai fazer controle glicêmico, tá? Porque não vai ser em todo paciente que nasceu e a gente vai estar ali fazendo controle de glicemia. Justamente porque quando o neonato mesmo que a termo e assintomático nasce, ele vai ter essa queda da glicemia ali pelo menos nas primeiras horas, tá? Mas aí depois ele consegue se recuperar. Tá? Então, a gente vai estar atento àqueles que têm fatores de risco. Então, por exemplo, os pacientes prematuros, com menor do que 37 semanas, pacientes grandes para idade gestacional, né, os pacientes GIG, os PIGs, que são pequenos para idade gestacional, pacientes em que a mãe teve diabetes durante a gestação, principalmente aquelas que não fizeram um controle adequado da glicemia, tá? Então, esses que têm fatores de risco, a gente vai ficar ali um pouco mais de olho e a gente, consequentemente, vai fazer o controle da sua glicemia, tá? Então, a gente vai ter pacientes que são sintomáticos e pacientes assintomáticos, tá? Então, os pacientes assintomáticos vão ser a grande maioria, tá bom? É por isso que a gente tem que estar de olho nos fatores de risco, que vai ser isso que vai nos guiar a fazer o controle de glicemia nesse neonatal. Bom, quando o paciente é sintomático, ele vai apresentar mais sintomas neurológicos, então pode ser que esses sintomas sejam inespecíficos, né? Então ele pode apresentar tremores, pode apresentar irritabilidade, até mesmo convulsão. Bom, então quando eu tenho um paciente assintomático e ele tem aqueles fatores de risco, a gente vai fazer o controle glicêmico. Tá? A gente pode estar ali utilizando a glicemia capilar no primeiro momento, tá? Porém, para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa da glicemia plasmática, tá? Então, a gente precisa fazer a coleta de sangue, encaminhar para o laboratório e, a depender do resultado dessa glicemia plasmática, que a gente vai estar confirmando o diagnóstico de hipoglicemia neonatal. Tá? Então, quando eu faço a glicemia capilar nesse neonato e o resultado vem menor do que 60 mg por decilitro, a gente faz a confirmação com a glicemia plasmática, tá bom? E aí, qual vai ser o nosso tratamento para esse paciente assintomático, né? Então, a gente vai iniciar a alimentação oral quanto antes, né? Preferencialmente ali na primeira hora. Então, vocês vão perceber que o pediatra, eles vão estar prescrevendo leite materno, que vai vir do banco de leite humano, tá? Então, vai vir aquele leite no copinho, que a gente vai ofertar no próprio copinho para o neonato, tá? Alimentou o neonato, a gente vai fazer o controle glicêmico, então a gente vai medir ali, após a primeira alimentação, em torno de 30 minutos, né? Posteriormente, a gente consegue fazer esse controle a cada hora. Tá? Nesses pacientes que estão conseguindo se alimentar por via oral, a gente também pode usar o gel de dextrose oral, tá? Que é um gelzinho que tem glicose que a gente passa na boca do neonato, tá? E ele vai ser um adjuvante ali no controle dessa glicemia. Quando o paciente não consegue tá mamando ou mesmo sugando ali aquele leite que a gente está ofertando pelo copinho, a gente pode fazer pelo método de gavagem, né? Então a gente faz uma sondagem orogástrica e oferta ali através de uma seringa esse leite materno. O importante é que esse recém-nascido seja alimentado na primeira hora. E é claro que a gente vai estimular a amamentação, né? Porém, para garantir que o controle dessa glicemia, a gente faz ali o uso desse leite que vem do banco de leite humano, tá? Bom, e aí quando vem o paciente que ele é sintomático, a gente já tem que ofertar a glicose intravenosa, tá bom? E aí a gente utiliza a glicose a 10%, tá? Na dose de 2 mg por quilo, tá? Em bolos. E aí a gente também faz uma infusão de manutenção. A gente também vai utilizar a glicose a 10% ali numa infusão de 5 a 8 mg por quilo por minuto. E aí a gente faz também o controle, né, glicêmico entre 30 a 60 minutos para a gente ver como esse neonato está respondendo. E também a gente, em caso de esse neonato apresentar crises hipoglicêmicas, a gente pode estar repetindo o bolus, se for necessário, na mesma dose que eu falei
anteriormente, tá bom? E aí, se esse paciente ele tem essa hipoglicemia persistente associada a alguns outros sintomas, pode ser que o pediatra peça que esse neonato vá para a unidade de terapia intensiva, para um acompanhamento mais de perto, digamos assim, né? E a partir daí vai começar investigações se esse neonato tem algum tipo de síndrome que interfira nesse metabolismo da glicose, tá? E aí, identificado se ele tem alguma síndrome metabólica, por exemplo, aí a gente entra com outro tratamento mais voltado para a síndrome, tá? E é isso, e até a próxima.